Lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Julgamento. Vigilância em relação aos companheiros. Eles podem trair mais prontamente, uma vez que são propensos à inveja. Eles também podem tornar-se mimados e tirânicos. Contudo, empregue um antigo adversário, e ele será mais leal do que um companheiro, uma vez que tem mais a demonstrar. Na verdade, há mais a temer dos companheiros do que dos adversários. Se não tiver adversários, descubra um meio de tê-los. Asterisco asterisco, a lei violada asterisco asterisco. Por volta do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a imperatriz Teodora, fora exilada em um convento, e seu amante, Teoctisto, fora assassinado. Liderando a conspiração para depor Teodora e colocar Miguel no trono estava o tio de Miguel, Bardas, um homem astuto e ambicioso. Miguel era então um jovem e inexperiente governante, cercado por conspiradores, assassinos e devassos. Nesse momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar como seu conselheiro, e pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não possuía experiência em política, na verdade, ele era o chefe dos estábulos reais, mas ele havia demonstrado sua lealdade e gratidão em várias ocasiões. Os dois se conheceram há poucos anos, quando Miguel visitava os estábulos no momento em que um cavalo selvagem escapou. Basílio, um jovem tratador de cavalos de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. A força e a coragem de Basílio impressionaram Miguel, que imediatamente o promoveu de tratador de cavalos a chefe dos estábulos. Ele presenteou Basílio com inúmeros presentes e favores, e os dois se tornaram inseparáveis. Basílio foi enviado para a melhor escola de Bizâncio, e o camponês rude se transformou em um cortesão culto e sofisticado. Agora que Miguel era imperador, ele precisava de alguém leal. Quem mais ele poderia nomear como mordomo-chefe principal conselheiro senão o jovem a quem ele devia tudo? Basílio poderia ser treinado para a função, e Miguel o amava como a um irmão. Ignorando os conselhos daqueles que recomendavam Bardas, muito mais qualificado, Miguel optou por seu amigo. Basílio aprendeu rapidamente, logo estava aconselhando o imperador em todas as questões de Estado. O único problema parecia ser o dinheiro. Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina tornou-o ávido pelos privilégios do poder. Miguel aumentou seu salário, deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudóxia Ingerina. Um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço. No entanto, os problemas não pararam por aí. Bardas estava liderando o exército, e Basílio convenceu Miguel de que o homem era excessivamente ambicioso. Com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho, Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono, e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e tomar o trono para si. Basílio semeou suspeitas em Miguel até que o imperador concordou em ordenar o assassinato de seu tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se aproximou de Bardas no meio da multidão e o matou com uma punhalada. Logo em seguida, Basílio solicitou substituir Bardas como chefe do exército, onde poderia controlar o reino e reprimir as revoltas. Sua solicitação foi atendida. O poder e a riqueza de Basílio continuaram a crescer e, após algum tempo, Miguel, que estava enfrentando dificuldades financeiras devido às próprias extravagâncias, pediu a Basílio que devolvesse parte do dinheiro que havia emprestado ao longo de vários anos. Para a surpresa de Miguel, Basílio recusou com grande arrogância, deixando o imperador perceber repentinamente a enrascada em que havia se metido. O ex-tratador de cavalos tinha mais dinheiro, mais aliados no exército e no senado e, no fim das contas, mais poder do que o próprio imperador. Algumas semanas depois, após uma noite de bebedeira, Miguel acordou cercado por soldados. Basílio assistiu enquanto eles o apunhalavam. Em seguida, proclamando-se imperador, ele cavalgou pelas ruas de Bizâncio, empunhando a cabeça de seu ex-patrono e melhor amigo espetada em uma lança. Asterisco asterisco interpretação asterisco asterisco.
Miguel III investiu seu futuro na gratidão que imaginava que Basílio deveria sentir por ele. Sem dúvida, Basílio o serviria de maneira mais leal. Ele devia ao imperador sua fortuna, sua educação e sua posição. Mais tarde, uma vez no poder, tudo o que Basílio precisava era reforçar os laços entre eles, recebendo mais favores. Somente naquele dia fatídico, ao ver o sorriso insolente no rosto de Basílio, o imperador percebeu o erro fatal que cometera. Ele havia criado um monstro. Permitirá que um homem visse o poder de perto, um homem que depois quis mais, que pediu tudo e conseguiu, que acreditou que conquistar o sucesso por seus próprios méritos. No momento da revelação, Miguel ainda poderia ter salvado sua vida, mas a amizade e o amor cegam os homens, e eles não veem o que é melhor para eles. Ninguém acredita que um amigo seja capaz de traí-lo, e Miguel continuou acreditando até o dia em que sua cabeça foi empalada em uma lança. Senhor, proteja-me de meus amigos, dos inimigos, eu cuido. Voltaire, de 1694 a 1778. A lei seguida. Por vários séculos após a queda da dinastia Han, 222 d.C., a história da China seguiu um padrão de violência e golpes sangrentos, um após o outro. O exército conspirava para assassinar um imperador fraco e então o substituía no trono do dragão por um general forte. O general estabelecia uma nova dinastia e se coroava imperador, para garantir sua sobrevivência. Ele matava outros generais, seus ex-companheiros. No entanto, anos depois, o ciclo recomeçava e novos generais se rebelavam e o matavam, ou matavam seus filhos. Ser imperador da China significava ser uma pessoa solitária, cercada por inimigos, era o posto de menor poder e segurança no reino. Em 959 d.C., o general Shao Kaoyin se tornou imperador Sung. Ele estava ciente das probabilidades de ser assassinado em um ano ou dois, como escapar desse padrão. Pouco depois de se tornar imperador, Sung organizou um banquete para celebrar a nova dinastia e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Depois de beberem muito vinho, ele dispensou os guardas e todos os outros, exceto os generais, que temiam que ele os matasse de uma só vez. Em vez disso, Sung disse: "Passo o dia inteiro com medo, e me sinto infeliz tanto à mesa quanto na minha cama. Pois quem de vocês não sonha em subir ao trono? Não duvido de sua lealdade, mas se por acaso seus subalternos, em busca de riqueza e posição, insistirem em colocar sobre seus ombros o manto amarelo, como vocês poderiam recusar?" Bêbados e temendo por suas vidas, os generais juraram sua inocência e lealdade. No entanto, Sung tinha outros planos e a melhor maneira de viver e usufruir pacificamente de riquezas e homenagens. Se vocês estiverem dispostos a renunciar aos comandos, estou pronto para lhes dar as melhores terras e as moradias mais belas, onde poderão desfrutar da companhia de cantores e moças. Os generais atordoados perceberam que Sung estava oferecendo riqueza e segurança em vez de uma vida de lutas e incertezas. No dia seguinte, todos os generais entregaram seus pedidos de demissão e se retiraram para as terras concedidas por Sung. Assim, Sung transformou um grupo de lobos em um rebanho dócil, afastando-os do poder. Nos anos seguintes, Sung continuou sua campanha para garantir seu governo. Em 971 d.C., o rei Liu de An do Sul finalmente se rendeu após anos de rebelião. Para a surpresa de Liu, Sung ofereceu a ele um posto na corte imperial e o convidou para celebrar a nova amizade com vinho. Com um copo na mão, o rei Liu hesitou, com medo de envenenamento. Os crimes de seus súditos certamente meritam a extinção, exclamou ele. No entanto, humildemente suplico a vossa majestade que preserva a vida deste vosso súdito. Sinceramente, não me sinto à vontade para ingerir este vinho. O imperador Sung riu, pegou o cálice de Liu e o bebeu. Não continha veneno. A partir desse momento, Liu se tornou seu amigo mais leal e confiável. Naquela época, a China estava fragmentada em numerosos reinos menores. Quando Ch-Yen-Shu, o rei de um deles, foi derrotado, os ministros de Sung recomendaram ao imperador que aprisionasse esse rebelde.
Eles apresentaram evidências documentais provando que ele continuava conspirando para assassinar Sung. No entanto, quando Ch Yen-shu visitou o imperador, em vez de prendê-lo, Sung o honrou. Ele também deu a Ch Yen-shu um pacote e disse para o ex-rei abri-lo no caminho de volta para casa. Ch Yen-shu abriu o pacote durante a viagem de volta e viu que continha todos os documentos relativos à sua conspiração. Ele percebeu que Sung tinha conhecimento de seus planos assassinos, mas mesmo assim havia poupado sua vida. Essa generosidade o conquistou, e ele se tornou um dos súditos mais leais de Sung. Interpretação. Este texto destaca a importância de não subestimar a capacidade de transformar inimigos em aliados valiosos. O imperador Sung demonstrou compreensão ao poupar a vida de Liu e Ch Yen-shu, em vez de puni-los por suas ações hostis. Esses gestos de generosidade e clemência levaram a uma lealdade inabalável por parte de Liu e Ch Yen-shu. Isso ressalta a ideia de que, ao perdoar inimigos e oferecer uma oportunidade de redenção, é possível conquistar a lealdade deles, transformando-os em valiosos aliados. Em vez de destruir inimigos, é mais sábio usá-los de maneira estratégica, desde que se saiba como fazê-lo com sabedoria. Isso pode resultar em benefícios a longo prazo e evitar conflitos desnecessários. As chaves do poder. Este texto salienta a importância de ser estratégico ao lidar com amigos e inimigos. Mostra que, ao contrário de demitir ou punir inimigos, é possível transformá-los em aliados valiosos por meio da clemência e da generosidade. Essa abordagem não apenas evita a criação de inimigos persistentes, mas também pode resultar em apoio e lealdade a longo prazo. Lembre-se de que, ao utilizar amigos ou inimigos, é essencial avaliar quem é mais capaz de servir aos seus interesses em cada situação. A capacidade e a competência devem sempre ser priorizadas sobre os sentimentos de amizade ou hostilidade. Essa abordagem o ajudará a tomar decisões mais sábias e a maximizar seu poder e influência. Além disso, a lição de que é melhor não esperar gratidão ao fazer favores aos amigos pode ser útil, pois evita decepções e ressentimentos. Aos seus convidados, que anunciou que retiraria a maioria das tropas americanas do Vietnã em meados de 1972, ele os encantou. Recebeu deles botões com a inscrição Sequestrem Kissinger, e um deles permaneceu seu amigo por anos, visitando-o em diversas ocasiões. Isso não foi um evento isolado, e a política de Kissinger era colaborar com aqueles que discordavam dele. Seus colegas observavam que ele parecia se dar melhor com seus adversários do que com seus aliados. A ausência de inimigos nos tornaria complacentes. Ter um inimigo em nossos calcanhares aguça nossa percepção, mantém-nos focados e alertas. Às vezes, é melhor usar os inimigos como inimigos, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. Mao Tse-tung viu o conflito como um elemento-chave em sua abordagem ao poder. Em 1937, os japoneses invadiram a China, interrompendo a guerra civil entre os comunistas de Mao e seus inimigos, os nacionalistas. Alguns líderes comunistas sugeriram que os comunistas deixassem os nacionalistas lutarem contra os japoneses, a fim de se recuperarem. Mao discordou, os japoneses não poderiam ocupar um país tão vasto quanto a China por muito tempo. Ele argumentou que os comunistas ficariam enferrujados se ficassem fora da luta por muito tempo e não estariam preparados para enfrentar os nacionalistas posteriormente. Mao viu o desafio dos japoneses como um treinamento valioso para seu exército mal equipado. Seu plano foi adotado e se mostrou eficaz, pois os comunistas ganharam experiência de combate durante a invasão japonesa, o que os ajudou a derrotar os nacionalistas posteriormente. Anos depois, um visitante japonês tentou se desculpar pela invasão da China. Mao interrompeu, pelo contrário, eu deveria agradecer a você. Ele explicou que a presença de um inimigo formidável, como os japoneses, fortaleceu os comunistas e os preparou para futuros desafios. A estratégia de Mao de enfrentar conflitos constantes tinha vários elementos-chave. Primeiro, certifique-se de que a longo prazo você sairá vitorioso. Nunca entre em uma luta da qual não tem certeza de sair vitorioso,
como mal sabia que aconteceria no final com os japoneses. Segundo, se você não tiver inimigos visíveis, às vezes é necessário identificar um inimigo conveniente, até mesmo transformando um amigo em inimigo. Mao usou essa tática na política várias vezes. Terceiro, use esses inimigos para esclarecer sua causa ao público, retratando-a como uma luta entre o bem e o mal. Sem inimigos definidos, ele acreditava que o povo perderia o foco sobre o comunismo chinês. Não permita que a presença de inimigos o perturbe ou inquiete. É melhor ter um ou dois adversários declarados do que ficar na dúvida sobre quem é seu verdadeiro inimigo. Um homem de poder aceita o conflito e usa o inimigo para melhorar sua reputação como alguém confiável em tempos incertos. Embora em geral seja melhor não misturar amizade com trabalho, há momentos em que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, muitas vezes precisa realizar tarefas desagradáveis, mas para preservar sua imagem, é melhor permitir que outros façam isso por ele. Amigos estão dispostos a correr riscos devido ao afeto que sentem. Além disso, se os planos falharem, o amigo pode servir como um bode expiatório conveniente. Essa tática de queda do favorito era frequentemente usada por reis e soberanos, permitindo que seu amigo mais próximo na corte assumisse a responsabilidade por um erro. No entanto, depois de adotar essa estratégia, você perde o amigo para sempre. Portanto, é aconselhável reservar o papel de bode expiatório para alguém próximo a você, mas não muito próximo. Finalmente, ao trabalhar com amigos, é importante estabelecer limites claros e manter a distância necessária que o trabalho exige. Ambos os parceiros devem entender os riscos envolvidos. Mesmo os amigos mais próximos podem se transformar em inimigos, portanto, é essencial permanecer alerta a sinais de perturbação emocional, como inveja e ingratidão. No reino do poder, a estabilidade é fugaz, e as relações podem se deteriorar rapidamente. Ei, presta atenção aqui nessa Cacilda. Se você quiser comprar o livro das 48 Leis do Poder, vai ter link aqui na descrição ou nos comentários. Passe lá e garanta o seu. Vou deixar aqui na tela final um vídeo e a playlist com outras leis para você escolher a qual quiser. Valeu, falou, fui.